Nesta aula, iremos iniciar o assunto de equilíbrio de fases de sistema de um único componente, sendo os critérios de equilíbrio uma consequência da segunda lei da termodinâmica. Após esta aula, você será capaz de definir o que é uma fase e uma dispersão, enunciar o critério para o equilíbrio de fases e aplicar a regra das fases. Antes de iniciarmos o estudo do equilíbrio de fases, é importante compreendermos qual a razão do estudo do equilíbrio de fases para o engenheiro químico. Primeiramente, em processos químicos, diversas etapas têm como objetivo separar componentes. Então, muitos desses processos de separação, eles têm como critério alguma característica termodinâmica, como, por exemplo, a coluna de destilação. O principal fundamento da destilação é separar os componentes devido à sua diferença de volatilidade. Outro processo de separação que podemos citar é a cristalização, que separa seus componentes devido à diferença da temperatura de fusão. Então, o conhecimento de como o equilíbrio de fases desses componentes se comporta, ele é fundamental para o projeto de tais equipamentos. Além disso, em etapas de processos, é importante compreendermos em que fase o sistema se encontra. Como, por exemplo, nós temos aqui um ciclo de potência a vapor, onde nós temos uma etapa que nós teremos uma condensação, ou seja, teremos o vapor passando para o seu estado líquido. Então, a forma de projetar os equipamentos quando o sistema está no estado líquido, né, os modelos termodinâmicos utilizados, os modelos para o cálculo de propriedades como viscosidade, como massa específica, dentre outras, eles são diferentes para os líquidos, né, e para os gases, né, quando o sistema está no estado de vapor, no estado gasoso. Então, é muito importante sabermos em qual a fase que vai estar o componente, né, o sistema naquele processo, para podermos, quando formos projetar um equipamento, fazer otimização de processo, utilizar um modelo adequado para esse dado sistema. Um conceito muito simples, mas que dependendo do sistema pode gerar um pouco de confusão, é o conceito de fase. Uma fase é definida como uma porção homogênea do sistema, no que se refere à composição química e ao estado físico. Lembrando que o estado físico ele pode ser sólido, líquido ou gasoso. Aqui nós temos um exemplo de um copo formado por água no estado sólido, gelo, e água no estado líquido. Baseado no conceito de fase, nós teríamos que um pedaço do gelo por exemplo, um pedaço do gelo nessa parte aqui teria constituição química igual ao gelo desta parte aqui, ok? De forma análoga, uma porção da água nessa região teria a mesma composição química da porção da água nessa outra região. Uma dispersão ela é definida como uma porção do sistema que ela é uniforme em escala macroscópica, mas não é em escala microscópica, pois ela é constituída por grânulos ou gotículas de uma substância espalhadas em uma matriz de outra substância. Um exemplo que podemos dar aqui é o sangue. O sangue, quando a gente olha na escala macroscópica, ele aparenta ser uma fase, assim como a água líquida. No entanto, quando a gente observa esse sangue na escala microscópica, percebemos que ele apresenta algumas partículas, né, que são as hemácias, os leucócitos e as plaquetas, todos em uma outra substância, né, na matriz, que seria o plasma sanguíneo. Então, essa basicamente seria a diferença entre uma fase e uma dispersão. Na aula passada, definimos uma propriedade muito importante que é a energia de Gibbs. Também vimos que a diferencial da energia de Gibbs se relaciona da seguinte maneira com a diferencial da pressão e da temperatura. No caso de sistemas formados por apenas um componente, também vimos que a energia de Gibbs ela é igual ao potencial químico, como podemos observar aqui nesta equação.
Além disso, definimos os seguintes critérios nas aulas passadas. Primeiro, o critério de espontaneidade, dado que para temperatura e pressão constante, como podemos observar nessa expressão aqui, certo? Nós teríamos que a energia de Gibbs, ela será sempre, a diferencial da energia de Gibbs será sempre negativa para um processo espontâneo, e esse processo ele ocorre até um ponto em que a energia de Gibbs ela será mínima, e neste ponto a diferencial da energia de Gibbs, e no caso de componentes formados por apenas, de sistemas formados por apenas um componente, também a diferencial do potencial químico, será igual a zero. Vamos imaginar um sistema formado por duas fases, né? A fase 1 e a fase 2, onde nós temos os componentes A e B, né? Tanto na fase 1 como na fase 2. Lembrando que o equilíbrio ele ocorre de forma dinâmica, né? Ou seja, à medida que eu tenho A passando da fase 1 para a fase 2, eu também vou ter A passando da fase 2 para a fase 1 de forma similar para a B. Então, no equilíbrio, nós temos que definir, na verdade, três tipos de equilíbrio. O equilíbrio térmico, que ele é dado pela temperatura 1 igual à temperatura 2, né? Então, nós teremos equilíbrio térmico entre essas duas fases. O equilíbrio mecânico, certo? Dado por P1, né? A pressão na fase 1 e a pressão na fase 2. E também o equilíbrio químico. O que acontece é o seguinte, vamos fazer uma analogia com o calor, né? Com a energia. Quando a temperatura da fase 2 é maior do que a temperatura da fase 1, o que irá acontecer? Irá acontecer que calor, né? Energia na forma de calor, irá fluir da fase 2 para a fase 1, certo? Então, no caso do potencial químico, né, da energia de Gibbs molar, no caso como estamos falando de sistemas de único componente, mas a partir de agora iremos trabalhar com o potencial químico, né? No caso do potencial químico, ele nos diz o quê? Se o potencial químico da fase, né, o potencial químico de A na fase 1 for maior do que o potencial químico de A na fase 2, o que irá acontecer? Irá acontecer que teremos componente A passando da fase 1 para a fase 2, pois a tendência da energia de Gibbs é ela diminuir, certo? Até o ponto em que os potenciais químicos estarão iguais. Nesse ponto, o equilíbrio será atingido, ok? Então, o equilíbrio será atingido quando tanto o potencial químico de A como de B for igual para as duas fases. Neste caso, que estamos falando de um sistema de dois componentes, ok? Então, para podermos frisar melhor, vamos definir que no equilíbrio, o potencial químico de uma substância é o mesmo em toda a amostra, qualquer que seja o número de fases presentes. Quando vamos estudar um sistema termodinâmico, é preciso antes determinarmos esse sistema, ou seja, saber as variáveis intensivas do sistema, né? Como, por exemplo, temperatura, pressão, fração molar, dentre outras. Uma regra muito útil em termodinâmica é a regra das fases, que ela nos diz o quê? Quantas variáveis termodinâmicas intensivas nós precisamos para determinar aquele dado sistema. Por exemplo, quantas variáveis eu preciso saber para determinar que um sistema formado por um único componente está no estado líquido? Vou precisar só da temperatura e da pressão? Vou precisar do que mais? Então, é isso que a regra das fases vai nos dizer, certo? Então, primeiro, vamos considerar duas hipóteses, né, para a gente poder deduzir a regra das fases. Vamos considerar duas hipóteses. Primeiro, não ocorrem reações químicas. Vamos considerar aqui apenas sistemas não reativos. Segundo, cada espécie química está presente em todas as fases. Estamos considerando aqui um sistema hipotético formado por várias fases e vários componentes, né? Então, onde vamos definir que o número de componentes, né, o número de espécies químicas no sistema é dado por C, como podemos ver aqui, certo? Onde chamaremos os componentes de componente 1, componente 2, componente 3, etc. Ok? E o número de fases no sistema será dado por P,
onde chamaremos as fases de alfa, de beta, de gama, etc. Então, precisamos fazer aqui uma análise de grau de liberdade, ou seja, calcular quantas variáveis eu tenho, né, quantas incógnitas eu tenho no meu problema, menos o número de equações de dependência que eu tenho no meu problema, para eu poder resolver, para eu poder encontrar essas variáveis. Então, vamos lá. Num sistema formado por P fases, certo? Eu teria que ter a fração molar de todas essas fases. Isso quer dizer o quê? Para cada fase, vamos supor que uma fase hipotética, para a fase alfa, certo? Na fase alfa, eu teria que ter x1 alfa, x2 alfa, x3 alfa, até xc alfa, que daria aqui quantas incógnitas? C incógnitas, não é? Então, quer dizer que para cada fase, eu teria de ter C incógnitas. Então, como eu tenho P fases, o número total de incógnitas que eu teria que encontrar seria C vezes P. Só que aqui nós temos um mais 2. Esse mais 2 está relacionado ao quê? A temperatura e a pressão, né? Que são propriedades importantes também do sistema. Propriedades intensivas que eu tenho que ter para poder determinar o meu sistema. Ok, agora vamos ver quais são as equações de dependentes que nós temos no sistema. Primeiro, cada fase nós podemos ter uma restrição física, que é igual ao quê? A soma de suas frações molares é igual a 1. No caso aqui, nós temos o exemplo da fase alfa. Só que nós temos P fases. Então, aqui nós já percebemos que nós temos P equações. Ok? De onde mais podemos tirar equações independentes? Vamos lá. Temperatura e pressão já consideramos constante, certo? Então, a temperatura na fase alfa, na fase beta e todas as outras fases são iguais. Da mesma forma, a pressão. O outro critério que nós temos de equilíbrio é do equilíbrio químico, né? O equilíbrio térmico já está satisfeito, o equilíbrio mecânico já está satisfeito. Então, o equilíbrio químico também deve estar satisfeito. Ou seja, as fases, né, os potenciais químicos, por exemplo, do componente 1, na fase alfa, na fase beta, na fase gama e em todas as outras fases, eles devem ser iguais, pois está em equilíbrio, né? Então, como está em equilíbrio, os potenciais químicos dos componentes em todas as fases são iguais. Assim vale para o componente 2 e para todos os outros C componentes. Para cada componente, se eu observar aqui, eu vou ter P menos 1, né? Menos 1 igualdades, certo? Isso para cada componente. Como eu tenho, ou seja, aqui eu tenho P menos 1 equações de igualdade, né? Lembrando que o potencial químico, né? Se a gente lembrar das aulas passadas, ele é uma função da temperatura, da pressão e no caso aqui como eu estou falando de misturas, né? Mas a gente vai ver isso com mais calma nas aulas posteriores, também da fração molar dos componentes, certo? Onde esse x barra aqui é o vetor com todas as frações molares. Então, como eu tenho C componentes, eu vou conseguir aqui com o meu critério de igualdade C vezes P menos 1 equações independentes. Ok? Então agora fica fácil, né? Eu tenho que o meu número de graus de liberdade, eu vou chamar de F, ele vai ser igual a P, C mais 2, que é o número de variáveis, menos P, certo? Menos CP, menos CP menos 1, ok? E ao resolver essa expressão aqui, nós chegamos na regra de fase de Gibbs, dada por isso daqui, ó, onde eu tenho
que para determinar o número de variáveis termodinâmicas intensivas, né, o número de propriedades termodinâmicas intensivas, para determinar o meu sistema termodinâmico, eu preciso só calcular essa equaçãozinha aqui, onde, lembrando, C se refere ao número de componentes e P ao número de fases. Então, para finalizarmos, vamos resolver o seguinte exercício. Determine o número de graus de liberdade para os seguintes sistemas. Letra A. Uma mistura gasosa de N2, H2 e NH3 sem a presença de qualquer catalisador, de forma que a velocidade da reação seja zero. Primeiramente, lembrando que quando eu estou falando de números de grau de liberdade, eu estou querendo saber daquele parâmetro F, né, que tive da equação passada, da regra das fases, onde isso indica a quantidade de propriedades intensivas que precisamos para determinar o nosso sistema termodinâmico, certo? Então, só lembrando da regra de fases, ela é dada pela seguinte equação: 2 menos P mais C, né? Onde C é o número de componentes e P o número de fases, ok? Então, vamos lá. No item A, diz o seguinte, que nós temos N2, H2 e NH3. Ele comenta que não pode ter, aliás, que não tem um catalisador, pelo fato de sabemos que os componentes N2 com H2, eles podem formar o NH3, né? Tem uma reação química aqui. Então, aqui no caso, nós temos apenas uma mistura entre os componentes. A fase, por ser um sistema gasoso, podemos considerar aqui que a fase é formada, que há apenas uma fase, que é a fase gasosa. Há alguns tipos de sistemas específicos que foram identificados, né? Uma espécie de immiscibilidade entre dois gases, certo? Só que isso para temperaturas bem acima da crítica e para componentes para sistemas bem específicos, como de CO2 e água, amônia e metano, hélio e xenônio, enfim. Eu vou deixar o artigo que comenta sobre esses sistemas, certo? Aqui o link do artigo na descrição do vídeo. É um artigo bem antigo, mas bem interessante, ok? Então, para todo caso, vamos considerar que a pressão é igual, que o número de fases é igual a 1, ok? Então, o número de componentes aqui é igual a 3, certo? E nós teríamos então que o número de graus de liberdade é igual a 2 menos 1 mais 3, onde teremos que o número de graus de liberdade seria igual a 4. Então, isso quer dizer o quê? Que eu preciso de 4 variáveis para determinar o sistema, né? 4 propriedades intensivas para determinar o sistema, que poderiam ser, por exemplo, a temperatura, a pressão, a fração de N2, a fração de amônia, ou a fração de H2, ou outra propriedade termodinâmica intensiva, ok? No item B, temos o seguinte sistema: sacarose sólida e uma solução de sacarose e ribose. Então, vamos lá. Então, eu tenho, no item B, uma solução onde eu vou ter aqui, por exemplo, sacarose sólida, certo? E aqui nós temos, no resto do sistema, uma solução de sacarose e ribose. Então, na verdade, nós temos aqui 3 componentes, né? Nós vamos ter a sacarose, a ribose, e como estamos falando de uma solução, vamos ter também a água. Então, o número de componentes nesse sistema é igual a 3.
E o número de fases vai ser igual a uma fase líquida, né, dada pela solução de sacarose e ribose, e pela fase sólida de sacarose, né? Então nós temos duas fases. Então, aplicando na regra de fases, vamos ter que 2 menos P mais 3. Então, isso vai ser igual a 2 menos 2 mais 3. Então, o número de graus de liberdade vai ser igual a 3. Ou seja, precisamos de 3 propriedades intensivas para determinar o sistema, que pode ser, por exemplo, a temperatura, a pressão, as frações molares da solução, enfim, isso vai depender de cada tipo de problema, ok? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, podem mandar para o meu e-mail ou deixar aqui nos comentários abaixo, ok? Obrigado e até a próxima.